Olá, gente! Hoje a gente vai falar aí um pouco desses assuntos que estão rolando por aí, tipo o caso Epstein, né? E eu não vou dizer que eu fui pega de surpresa, porque eu sempre acompanhei, assim, vídeos de canais de teoria da conspiração. E por mais absurdo assim que eu acho o assunto, eu vou prestar atenção com cautela, ver se tem algum sentido. Eu vou prestar atenção de alguma forma, né? Então eu sempre segui esses canais que falam sobre reptilianos, essa coisa toda. Então não vou dizer que eu tô pasma com esse assunto. Mas o que eu tô pasma mesmo é quando eu sempre ia assim nos canais, quando eu gosto de ver os comentários. E às vezes você vê cada comentário, né, que o povo que não sabe o mundo que ele vive. Então diz assim, o cara tá viajando, qual é o baseado que você tá usando, né, esse tipo de comentário. Aí vem os caras e eles mesmos jogam tudo no ventilador e prova que eles estavam certos, né. Não foi alguém que especulou lá, foi eles mesmos jogando. Vê como Deus é fiel, né? Porque chegou o tempo da gente saber tudo, né? Então agora todo mundo acredita, não tem nem como duvidar, né? Porque foi tudo jogado aí no ventilador e agora a gente sabe que é verdade. Infelizmente é verdade, né? E me fez lembrar uma coisa que eu sofri com aquela moça, gente. Quando eu ouvi a história dela, eu fiquei muito triste. Sobre uma moça, hoje ela é advogada, não sei quantos anos ela tem mais, não lembro. Mas sobre o caso João de Deus, lembro que eu acho que parece até que ele foi citado aí nesse negócio, não sei direito, mas parece que foi. Lembra do João de Deus, que disse que ele bulinava lá em mulheres? E essa moça, ela era bem novinha, não sei se era, acho que menor de idade até. E ela falou e ninguém acreditou. E ela teve que passar 10 anos com esse assunto engasgado na garganta, sendo que ela estava falando a verdade. E ela teve que suportar, né, o cara ser absorvido, ninguém acreditar nele. Ele continuou a vida dele tranquilamente. Imagina você ter certeza do que você está falando. Você foi uma vítima, né, de uma coisa tão horrível e ninguém acreditar em você. E você não poder fazer nada. E ver a pessoa que te fez deixar, vai saber se ela não teve depressão, ansiedade por causa disso, né? E ele com a vida dele tranquilamente, normalmente, né, como se nada tivesse acontecido. Passam 10 anos, e aí o que Deus faz? Puxa lá a capa dele. E não provou só para o Brasil que ela estava certa. Ele provou para o mundo inteiro. Não ficou nenhuma dúvida que ele devia e que ela estava certa, né? E como Deus é fiel, uma coisa que eu fiquei meditando. Quando Deus quer fazer justiça, ele tem o tempo dele de fazer justiça. Mas ele vai fazer justiça. E essa foi uma justiça assim, completa. Aquela assim de lavar a alma, né? Agora saindo um pouquinho do assunto, mas não, ao mesmo tempo não saindo. Eu me lembro, né, nos anos 90, assim, mais ou menos, de ter muito, não tem muito a ver, tá? Mas no final você vai ver que tem a ver. Eu quero falar sobre atitude. Assim como o pessoal, alguém teve a iniciativa de começar a falar sobre os reptilianos, aquela coisa toda. Às vezes tinha gente que só queria ganhar likes, né? E crescer canal. Mas alguém teve iniciativa, né, de começar. Parecia que não ia dar em nada e tá dando. Quer dizer, mais ou menos. Então, eu lembro que um pessoal, eu não sei se uma pessoa, se partiu de uma pessoa ou de um grupo, de pessoas que começaram a trabalhar com animais de rua, porque tinha muitos animais de rua abandonados em São Paulo, né? Eu lembro que era tanto cachorrinho, gente, eu ficava sofrendo com aquilo. Era cachorro com sarna, machucado, passando fome, aqueles que só tinham cor e osso. Então, eram muitos mesmo que tinha. E eu lembro que como esse pessoal começou a recolher e fazer, castrar animais, eu digo, que bobagem, né? Eu digo, são muitos animais abandonados e as pessoas vão continuar sempre abandonando. Então, eles não vão conseguir chegar em lugar nenhum. Com isso, foi o que eu pensei. Hoje, em 2026, nem se compara nos anos 90. Não tem muitos animais na rua. Eles conseguiram diminuir muito e até conscientizar as pessoas, né? Hoje as pessoas são bem mais conscientes de que não se deve abandonar os animais. Ainda continua tendo, mas não se compara aos anos 90.
E eu lembrei disso também. Eu digo, alguém tomou uma iniciativa e acreditou, né? E conseguiu praticamente acabar com essa coisa do abandono de animais, porque alguém acreditou. E na vida é assim. Então, o pessoal da teoria da conspiração, né, aqueles que são sinceros e queria mostrar para o povo que existe, na questão das crianças também, aquilo tudo que eu não quero falar para não, né, das crianças, que é o pior de tudo, né, gente, o pior de tudo são as crianças. E eles acreditaram, falaram. Aí veio agora Deus e prova que eles estavam certos, né? Graças a Deus por isso. Então, a gente tem, desculpa, esse negócio hoje eu estou meio confusa. Eu fiquei imaginando, assim Jesus, né? Alguém tomou, o Senhor coloca no coração de alguém, para ele ver e dizer, olha, esse Jesus aí não é o meu filho, tem 2 Messias, e Jesus não é o verdadeiro. Então, vem alguém e fala para o povo. O povo fica com ódio, o povo despreza, o povo não quer saber. E aí você fica falando para ninguém dá ouvidos. Mas assim como eles mesmos lá, o pessoal do caso Epstein, está esfregando na cara de todo mundo e provando que realmente existia aquilo, assim vai ser essa questão de Jesus. Eles mesmos é que vão provar para vocês que é verdade. Existe 2 e um é falso. E o falso é o Jesus, tá bom? Não é que eu não creio no Messias, não, eu creio, né? Mas eu saí fora do falso. Eles criaram tudo, eles mudaram o nome, né? E ele engana as nações, infelizmente. E um dia vocês vão ter certeza do que eu estou falando. Nem só eu, como várias pessoas, né? Esse desprezo, esse ódio das pessoas de ignorar, um dia isso vai acabar. E todo mundo vai dizer, realmente eles estavam certos. E vão seguir o Messias verdadeiro, tá bom? Era só isso que eu queria falar mesmo. Muito obrigada aí a você que ouviu o vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.